Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Primeiro andar. Área em uma noite sem estrelas. Capítulo 9. Domingo, 4 de dezembro, 10 am. Este jogo da morte começou às 13 da tarde de um domingo, no dia 6 de novembro. Em 3 horas, será exatamente 4 semanas desde seu lançamento. Quando notei que o botão de logout estava ausente, imaginei que fosse um erro do sistema, e pensava que mesmo que demorasse, eu seria capaz de sair em algumas dezenas de minutos. Mas em pouco tempo, Kayaba Akiko, disfarçado de um Game Master sem rosto, nos designou para a tarefa de limpar todos os 100 andares de Aincrad, e eu vagamente esperei que estaríamos presos por um período de 100 dias. Esse foi meu cálculo baseado na hipótese de que nós poderíamos limpar um andar por dia. Mas mesmo depois de 4 semanas ter se passado, nós nem mesmo tínhamos chegado ao segundo andar. Eu só conseguia rir da minha estimativa ingênua, mas dependendo dos resultados da batalha do boss de hoje, poderíamos nos encontrar em uma situação que nem sequer poderíamos contar as horas até nossa libertação. Os 44 jogadores que estavam agora reunidos na praça perto do chafariz de Toubana. Parecia ser o grupo mais forte que podia ser reunido atualmente. Se por um acaso esse grupo fosse eliminado, mesmo se nós formos parcialmente eliminados, essa notícia se espalharia de imediato pela cidade inicial. O desespero de Kisao é impossível de se dizer certamente se espalharia pelo primeiro andar. Quem sabe quanto tempo levaria para reorganizar uma segunda força ou, talvez um segundo desafio contra o boss jamais aconteça. Mesmo se tentássemos aumentar nosso nível para enfrentar o boss novamente, já havíamos atingido o limite em ganhar XP com a eficiência dos monstros do primeiro andar. Tudo dependia se o boss e o Fango Lord Cobalt havia modificado sua força desde sua versão beta. Se fosse o Cobalt King que eu me lembrava, com nossos níveis e equipamentos, não seria impossível superá-lo sem perdas, mesmo que fôssemos apenas com uma parte dessa força. Com isso, se todos pudéssemos continuar a cooperar com calma, até o fim dessa batalha onde nós arriscamos nossas vidas reais, enquanto eu cogitava esses pensamentos superaquecidos em minha mente, repentinamente me dei conta que estava ao lado de um jogador. Olhei para ele ao meu lado, expirei fundo e dei um sorriso amargo enquanto expirava. O perfil da usuária da rapieira, Asuna, meio escondido pelo seu capuz, era exatamente o mesmo de quando eu a vi pela primeira vez na área do labirinto pela manhã, há 2 dias atrás. Enquanto eu continuava olhando para ela, repentinamente, Asuna se virou e olhou para mim. "O que você está olhando?" Esse sussurro fraco, porém, forte, me fez balançar a cabeça. A razão para seu mau humor desde o início desta manhã foi, de acordo com ela, devido a beber um balde de leite estragado que eu havia oferecido a ela. Apesar de eu não me lembrar disso. Não é nada assim que eu disse aquelas palavras engenhosas. Asuna mais uma vez me deu um olhar tão afiado quanto a ponta da sua rapieira, e logo se virou de costas para mim. A reunião estratégica de hoje ficará bem assim. Bem, ela e eu somos apenas um grupo extra porque a numeração não funcionou. Enquanto eu pensava nessas coisas, ouvindo uma voz de trás que dificilmente poderia ser chamada de amigável, eu me virei. Em pé havia um jogador do sexo masculino, com cabelos castanhos e pontudos. Meu corpo espontaneamente se encolheu. Porque hoje, mesmo que outras pessoas haviam falado comigo, esse era o único cara que eu não gostaria de ver. Apenas este homem Kibao. Olhando para mim com um olhar perigoso, de uma posição inferior à minha. Kibao disse em um tom de voz mais baixo. "Escutem aqui, hoje vocês devem ficar atrás. Vocês estão aqui apenas para dar suporte ao meu grupo. Eu nunca fui uma pessoa sutil, porém não tive resposta para isso. Porque ontem eu recusei sua grande oferta de 40 mil coin. Além disso, eu descobri o nome no qual ele havia escondido usando o representante que enviou, então essa situação era estranha para qualquer pessoa com senso comum. Se a situação fosse invertida, não ousaria me aproximar em um raio de 20 metros. No entanto, a atitude de Kibao foi tão desagradável que enfraqueceu minha intenção de dizer é claro.
Seu rosto odiosamente distorcido se projetava para frente ainda mais, e ele falou: escute, vocês só devem pegar os kobolds pequenos que passarem pelo meu grupo. Após deixar algo no chão, enfatizando sua saliva, Kibao então se virou e saiu. Eu olhei suas costas enquanto ele retornava para os membros do grupo porém voltei meus sentidos quando ouvi uma voz ao meu lado. O que foi isso? É claro que os vocês mencionados também incluíam a Asuna-san. Pessoalmente, considero que o olhar dela agora havia sido 30% mais aterrorizante do que o de Kibao. Quem sabe, talvez ele não queira que jogadores solo sejam pretensiosos. Pronunciei essas palavras sem pensar direito, porém logo me ocorreu outro pensamento. Ou talvez ele não queira que os beta-testers se empolguem. Se isso era verdade, com base em sua atitude, não havia dúvidas de que Kibao já havia deduzido que eu era um beta-tester. Mas qual era a base para sua dedução? Mesmo Argo, o rato, nunca venderia qualquer informação sobre quais são os jogadores beta-testers. E até agora, eu nunca havia pronunciado a palavra beta para ninguém. Com uma sensação desagradável, mesmo a de antes, eu mantive meus olhos nas costas de Kibao enquanto ele se afastava. Soltei este som no momento em que percebi algo. Ontem, aquele homem havia me oferecido a grande quantia de 40.000 col para comprar minha Unreal Blade Maces. Este é o único fator correto. E seu objetivo ao fazer isso era, é claro, usá-lo durante a batalha do boss que ocorreria hoje. Deixando de lado a questão de como ele repentinamente poderia utilizar uma espada tão pesada que havia recebido mais 3 pontos em durabilidade, ele claramente queria uma arma poderosa para melhorar seu status e reputação. Não há nada de surpreendente nessa motivação. No entanto, ele deveria ter melhorado seu equipamento usando os 40.000 col. Isso seria o normal, porém a cota de malha que Kibao usava agora e a espada de uma mão que ele utilizava em suas costas, eram as mesmas que ele havia equipado na reunião de ontem. Eles não eram equipamentos de baixa qualidade, mas com 40.000 col, deveria ter sido possível deixar seus equipamentos muito mais fortes, já que havia tempo suficiente antes da batalha. De fato, a espada fina pendurada na cintura da Asuna que estava ao meu lado, havia sido melhorado de uma rapieira de ferro adquirida na loja para uma Wind Fleuret mais 4 que após ter seguido meu conselho, conseguiu dropar de um monstro na noite de ontem. Afinal, dependendo do ritmo da batalha de hoje, todos poderíamos morrer, então qual é o ponto em guardar 40.000 col? No entanto, no mesmo momento, meus pensamentos foram interrompidos. Antes que eu pudesse perceber, diável, o cavaleiro de cabelos azuis estava à beira do chafariz e erguendo sua linda e familiar voz. Pessoal, embora isso possa ser repentino, obrigado. Agora, todos os 44 membros se reuniram aqui, sem nenhuma única pessoa sequer ter desistido. Depois de dizer isso, um grito alto de uau sacudiu a praça inteira e foi seguido por uma chuva de aplausos. Eu ajeitei a minha postura e também comecei a bater palmas. Depois de olhar para todos com um sorriso, o cavaleiro apertou sua mão direita em um punho e continuou gritando. Irei dizer isso agora, mas eu pensava em abortar a missão de hoje se nenhuma única pessoa aparecesse. Mas, esse tipo de preocupação é um insulto a todos. Estou muito feliz que nós fomos capazes de criar um grupo de hate como este. Bem, embora nosso número seja um pouco pequeno, algumas pessoas riram, outras assobiaram e outras deram um soco com a mão direita, imitando-o. Eu não queria procurar falhas na liderança de Diável, porém, em minha opinião, isso havia aumentado a emoção um pouco demais. Assim como um nervosismo levado longe demais pode se tornar um veneno conhecido como medo, muita excitação também pode se tornar negligência. Durante o período beta, ser derrotado por estar entusiasmado demais era apenas uma história engraçada, mas agora estávamos em uma situação em que apenas um erro poderia custar a vida de um jogador. Em tal situação, seria melhor que os jogadores não estivessem excitados demais. Enquanto pensava nessas coisas, olhei para o meu redor em busca de outros grupos. O líder do grupo B, ágil, o portador de um machado de 2 mãos, junto de alguns outros, estavam com braços cruzados e com caras sérias.
Em momentos críticos, eles provavelmente serão confiáveis. Kibao do grupo I estava de costas para mim, então não pude ver sua expressão. Os jogadores seguiram fazendo barulho. Diavel levantou as duas mãos para reprimir a torcida e sucessivamente os ruídos foram diminuindo. Amigos, eu tenho apenas uma última coisa a dizer. Sua mão direita se moveu para o quadril e ele sacou sua espada de prata com um barulho alto. Vamos vencer! Um grito longo e persistente ressoou por toda a Toubana. Isso me lembrou a situação de um mês atrás, quando 10.000 pessoas gritaram simultaneamente na praça da Cidade dos Começos.